Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Maurício. Estou de volta aqui ao canal para trazer mais um conteúdo para vocês aí. E hoje a gente vai falar sobre Watchmen, tanto o filme quanto a HQ, né? Melhor dizendo, o graphic novel. É, Essa série foi criada por Alan Moore e Dave Gibbons entre o ano de 1986 e 1987. E ela foi um marco assim na história do universo dos quadrinhos, né? Na verdade, eu já comecei dizendo para vocês aí que é graphic novel porque quer dizer, é um romance visual, né? Então ela era diferente assim das histórias em quadrinhos que tinham na época, que tinham conteúdo assim mais infanto-juvenil e não era assim de repente tidos como algo mais tão sério assim adulto, né? Mais dedicado realmente a específico a esse público infanto-juvenil. E a graphic novel trouxe esse conceito, né? Lidando com temas mais adultos, psicológicos, éticos, morais. Então ele foi uma série assim de enorme impacto assim no mercado, né? Vou mostrar para vocês aqui qual que é essa graphic novel, né? Que é essa daqui, ó. Legal, né, pessoal? Bem bonita. E essa graphic novel não foi só ela que foi responsável assim, por ser um grande marco, né? Temos outros exemplos que eu vou trazer para vocês agora aqui, que uma delas é o Batman, The Dark Knight Returns, que é o Cavaleiro das Trevas, que é esse daqui, pessoal, do Frank Miller, né? Inclusive aí o filme aí do Batman versus Super-Homem se baseou em algumas coisas aqui nessa graphic novel também. E temos um outro exemplo também, que é do Art Spiegelman, que é um excelente artista, né? Que é uma série dele que se chama Mouse. Pode ver aí, pessoal, que essa capa é bem polêmica, né? Tem um símbolo da suástica. E aqui é o Hitler, personificado como um gato. E esses ratos aqui embaixo, eram considerados os judeus na história, né? Essa história é demais, assim, pessoal. Eu já trouxe, inclusive, o Batman e o Mouse, assim, pro meu blog. Então, no momento, eu não vou trazer esse conteúdo pro canal, né? Se vocês estiverem interessados, se vocês manifestarem assim, o desejo de eu trazer em forma de vídeo, por favor, deixem nos comentários aí a opinião de vocês, as sugestões, críticas, e que eu vou ver e trago para vocês, tá? Se assim for o desejo de todos, assim, ou de alguma parte das pessoas. Uma outra série também que eu trago aqui como grande destaque também, não poderia deixar de mencionar, pessoal, essa série aqui do Neil Gaiman. Eu tenho um grande carinho por esse livro aqui, que ele conta a história dos Perpétuos, né? Que é do mundo, são personagens importantes da saga do Sandman. E também tenho um carinho aqui porque esse aqui foi autografado pelo próprio Neil Gaiman, né? Então é um xodó que eu tenho aqui, pessoal. Essa série do Watchmen ela foi premiada com alguns prêmios, o prêmio Eisner, o prêmio Kirby e o prêmio Hugo também, que é voltado para a literatura, né? Para vocês verem o tamanho da importância dessa obra. E essa história é a única história em quadrinhos que figura entre as 100 melhores romances da revista Time, publicada, se não me engano, desde 1923. A adaptação para o cinema que a gente vai conversar aqui foi realizada pelo Zack Snyder, que é um diretor famoso aí por ter dirigido o próprio Batman vs Superman, que eu comentei com vocês. E o filme que vai sair ainda, que é a Liga da Justiça, que acho que sai em 2017, e a Liga da Justiça 2, que sai em 2019. Além do 300 de Esparta, do Frank Miller, né? Eu ainda não li essa graphic novel, né? Falam que é ótimo, assim, excelente. Eu já vi assim na livraria, na época que eu trabalhava lá, mas só folhei assim por cima, assim, mas parecia ser um livro bem bonito, assim. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou conversar com vocês a respeito da história do livro. A história do livro e do filme, ela se passa em 1985 nos Estados Unidos. E a gente está num momento bem complicado, assim, que está prestes a estourar uma guerra fria e uma guerra nuclear com a Rússia, né? E nessa história nós temos vários personagens, assim, que são super-heróis, né? Na verdade, os primeiros super-heróis que apareceram na história eles estão em 1939 e eles se chamam Minutemen. E eles foram criados, assim, eles surgiram na época porque
na história, eles se basearam bastante, assim, se influenciaram pelas histórias em quadrinhos, né? E, então tinham personagens assim, vou dar um exemplo aí como o Superman, que eram vistos como super-heróis assim dotados de poderes, mas que não era uma coisa real assim, próxima às pessoas assim que poderiam acontecer realmente no seu dia a dia. E esses super-heróis que são retratados no Watchmen, eles são super-heróis assim dotados de poderes e fraquezas humanas assim. Então é muito interessante assim. No filme eles não desenvolvem esse lado que é mostrado no livro, né? Porque no livro tem o primeiro Coruja, né, que é um dos super-heróis, ele chama Hollis Mason, e ele tem uma espécie de ele lançou na história um livro onde ele conta os momentos que ele teve com os super-heróis, né, com os Minutemen, antes de chegar à segunda leva dos super-heróis, que é do Watchmen, né, que são aí os super-heróis que tem a presença mais marcante no filme. Do Watchmen temos alguns personagens principais que são o comediante, a Spectral, o Dr. Manhattan, o Coruja, o Rocha e os Imandias. Se eu não me engano é assim que se fala o nome dele, pessoal. E a história, além de ter esse pano de fundo que é da guerra nuclear, possível guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, ele já se inicia com o comediante, né? Ele está na sua casa, na sua residência, e de repente ela é arrombada aí por um estranho que não fica claro pra gente quem que é, e eles acabam tendo uma luta corporal bem forte, assim, muito bonita, assim, esteticamente também, assim, reproduzida tanto na graphic novel, né, como no próprio filme. E o comediante acaba sendo morto, né, nessa cena. E aí a gente é apresentado a esse universo aí através de um diário, né, que é o diário do Rocha, né, do Rocha. E ele vai investigar isso daí, ele acha estranho que o comediante tenha sido morto por um assaltante ou alguma coisa desse tipo. E ele fica preocupado que de repente possa estar acontecendo uma caça aí aos super-heróis assim das antigas, né? E porque esse grupo do Watchmen também não estava mais ativo assim já na década de 80, né? Eles são, se eu não me engano, eles surgiram na década de 60, né? Porque o auge dos Minutemen foi na década de 40 e a decadência até a década de 50. E temos dois personagens muito interessantes nessa história, né? O próprio Dr. Manhattan, que é um personagem muito interessante aí, ele era um cientista, né? O nome dele era John, não lembro agora do sobrenome dele, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição logo abaixo para vocês darem uma conferida. E ele surgiu por causa de um acidente que aconteceu no seu local de trabalho, né? Teve aí um problema lá que ele ficou preso numa câmera lá e ele acabou se transformando no Dr. Manhattan, né? As pessoas até deram esse apelido para ele de Dr. Manhattan porque achavam que impunha assim, um certo respeito e medo aos inimigos, né? Outro personagem interessante que eu já comecei dizendo para vocês que é o Rocha, né? Ele realmente tem a ver com aquele teste de Rocha em psicologia aí, daquelas pranchas com manchas, sabe, que faz um teste de personalidade. E a máscara dele contém elementos dessa prancha, né? E ela fica sempre mutável, assim, a máscara dele sempre está com alguma forma diferente e algum rosto diferente, assim. E ele é um personagem muito importante na história, assim, que ele é praticamente durante uma boa parte da história ele é uma espécie de narrador, assim, né? De um narrador da história pra gente. O filme foi muito bem adaptado, assim, para o cinema, assim, eu achei muito fiel assim a graphic novel, né? Elementos assim, a própria graphic novel tem elementos cinematográficos assim, já mesmo assim, no seu própria no seu próprio desenho, né? No seu próprio roteiro assim, é bem cinematográfico, tanto que até as falas dos personagens no filme tem muitas falas aí que são bem parecidas com esse romance. E eu indico muito para vocês assim, pessoal. Eu tinha já assistido esse filme há muito tempo atrás, acredito que assisti em 2009 mesmo, na época do lançamento no cinema. Quem me lembrou disso foi até minha namorada. Ainda bem que ela se lembra, né, pessoal? Não me deixa assim sozinho aí nessa questão aí de me lembrar das coisas ou não. E é isso, pessoal. Espero que vocês assistam o filme, né? Quem ainda não assistiu, acredito que a maioria das pessoas já assistiram. Mas para quem ainda não assistiu,
pode conferir que é uma excelente adaptação, assim. E indico muito para vocês entrarem em contato com a própria HQ, né, com a própria graphic novel mesmo, que é muito rica, assim, tem elementos que não tem no filme, né. Por exemplo, tem uma história de pirata que é contada junto com a história do Watchmen, que é muito interessante, assim. Se eu não me engano, ela foi escrita, é um roteiro do Max Shi, que foi um roteirista aí que ficou famoso com esse tipo de história e ele acabou desaparecendo, assim, do nada, assim. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Ele desapareceu. E a própria história também do Rose Manson, né? Que é o membro do Minutemen, que ele conta um pouco das histórias desses personagens que são no filme renegados, assim, vamos dizer assim. Eu dei uma olhada na internet também e percebi que parece que a versão do diretor ela contém essa história de pirata e essa história do Rose Manson, né? Então é uma edição bem extensa assim, né, do filme. O próprio filme ele é um filme longo, ele tem umas 2 horas e 45 minutos, se eu não me engano. E parece que a versão do diretor já se estende mais que isso, né? Espero entrar em contato com essa versão também, que eu gostei muito da versão do filme. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar aqui embaixo meus contatos pessoais de Facebook, blog. Por favor, deixe seus comentários, suas sugestões, suas críticas, dicas aí para que eu possa fazer novos vídeos aí também. São bem-vindas aí, bem aceitas por mim. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Um grande abraço, pessoal.